Alô pessoal que nos acompanha pelo canal, seja bem-vindos a mais um canal. E acho que eu vou tentar, dar um tempo nesse assunto. Eu não sei, você que vai dizer, mas talvez, ah, acho que é suficiente, é bastante. Já falou bastante sobre a saúde mental, né? Apesar de que a gente abordou apenas um transtorno, né? Mas acho que talvez seja bem mais comum, né? Na nossa geração, nos nossos dias, o transtorno de ansiedade, o TAG. Nós falamos sobre o TAG, nós falamos sobre a dinâmica do TAG, né? Ainda que em vídeos bem curtos. Nós frisamos a importância do cuidado com a saúde mental, dentro de propostas e perspectivas de uma dieta, não só uma dieta alimentícia, mas uma que envolva, por exemplo, mudanças de hábitos, inclusive em relação a toda a questão do sedentarismo, por exemplo. Nós falamos da necessidade de atividade física, tá? Da necessidade de se reinventar quanto à questão da alimentação, o cuidado com o sono, tá? Pessoas que têm sofrido complicações na hora de dormir, têm tido dificuldade, até sofrido de insônia. Alguns hábitos potencializam, tá? A insônia em quem está sofrendo de ansiedade, tá? E principalmente se essa ansiedade que aquela ansiedade crônica, né? Essa que nós chamamos de TAG, que é o transtorno propriamente dito, ele é bastante característico, como nós falamos antes, por um medo e preocupações não só persistentes, mas extremamente exageradas. O medo, ele até é real. As preocupações, elas são reais, né? É um fato. Por exemplo, as dívidas estão sempre aí. É interessante que a gente paga a dívida a vida inteira, elas estão sempre aí, sempre nos preocupando. Mas o TAG, tá? Agora falando sério, o transtorno de ansiedade, ele preocupa porque o que é característico dele é que as pessoas elas estão muito ansiosas, muito preocupadas, extremamente preocupadas, e essa preocupação ela persiste, a pessoa tem pensamentos obsessivos, ela sofre de temores, de coisas, de terrores, né, de coisas de uma forma exagerada, resumindo aqui, tá? E aí, pessoal, surge uma questão que nós colocamos aqui, né, dentro da dinâmica do transtorno, que tem a ver com os sintomas. A insônia, sintoma do TAG, taquicardia, dificuldade de respiração, respiração ofegante, cansaço, tá? Um cansaço que surge qualquer atividade que você faz, que normalmente não é para você ficar cansativo e ofegante, você fica, tá? Suores. Então, isso vai divergir em algumas pessoas, que algumas pessoas vão sofrer de dores de cabeça, cefaleia, transtornos, complicações estomacais, dificuldade de evacuação, tá? E aí vão tentar dormir, não vão conseguir, vão ter insônia e etc. Isso são sintomas do transtorno de ansiedade. E o próprio transtorno de ansiedade em si, ele funciona como esse próprio mecanismo de sintomatologia, porque ele é em si mesmo, de certa forma, um sintoma, porque
porque normalmente quem está sofrendo de TAG, de transtorno de ansiedade, esse transtorno de ansiedade, na verdade, está mascarando uma angústia que essa pessoa está vivendo, está vivenciando, está sofrendo, né? E é interessante que eu venho aqui falar para você de dicas que podem mudar e melhorar a sua vida. E uma dessas dicas que talvez eu não tenha frisado bem, justamente ela vai infligir sobre esse sintoma que é essa preocupação persistente, esse monte de vozes que você ficou ouvindo na sua cabeça, as muitas falas que você não consegue filtrar, que são as muitas preocupações excessivas, né? O fluxo de pensamentos, né? A quantidade, essa intensidade que eles vêm, que você às vezes vai para a cama e eles vão com você, você vai para o banheiro, eles vão com você, e assim sucessivamente. É muito interessante, foi uma coisa que eu acabei desenvolvendo, porque eu também passei por isso, tá? Bem antes mesmo de começar na clínica psicanalítica, né? E eu tenho tido sucesso no tratamento com pessoas que nos procuram com esse transtorno, porque eu vivi isso, eu vivenciei bem antes da clínica psicanalítica, sem muito recurso. Mas uma coisa que eu aprendi, que eu passo aqui para você, é a meditação, para uma tentativa de controle do fluxo de pensamentos, né? Por exemplo, você começa validando, você pode até verbalizar suas preocupações, mas a meditação é sensacional porque você tenta filtrando esse fluxo. Primeiro você canaliza esse fluxo de pensamentos, e aí você tenta focar num só, um único e válido pensamento, né? Por exemplo, você pode tentar focar em meio à multidão ali, uma boa lembrança, uma boa recordação. Até porque você precisa entender que na meditação, uma coisa sensacional é que você, primeiro você contém o fluxo de pensamentos e depois você tenta não pensar em nada. É um exercício muito difícil. Muitos orientais desenvolveram a técnica de conseguir o controle total da mente assim. Por que que eu estou sugerindo isso aqui, pessoal? Porque uma das tendências mais comuns em quem está sofrendo de ansiedade é sofrer com essa persistência de pensamentos e a obsessão dos mesmos, né? São obsessivos, são persecutórios, eles estão ali e você tenta não pensar e aí acaba pensando, e o adoecimento mental, tá, pessoal? Ele causa adoecimento físico. Causa porque, como eu falei, você adoece, você está sobre uma angústia, sobre uma carga, né, neural muito intensa, né? Sua mente ela está tão sobrecarregada, você está tão sobrecarregado, tão estressado, que vai haver um momento que, né, a sua psique, a sua mente, o seu cérebro, ele vai ter que fazer uma descarga, tá? E aí ele vai acabar convertendo os sintomas, aliás, vai converter o sofrimento em sintomas físicos, tá? Numa explosão de uma explosão de sintomas, onde você vai manifestar esses sintomas que nós elencamos, né? E talvez até outros. Então,
tente focar através da meditação no único pensamento válido. E aí eu tenho uma dica para você de pensamento válido. É esse bem aqui. Você vai ficar bem, vai ficar são, você vai melhorar, você vai sair dessa, tá? Porque você, né, já deu o primeiro passo, admitiu que você não está bem, começou a assistir nossos vídeos e exercitar essa nossa fala, praticá-la. Por exemplo, se você está assistindo os nossos vídeos, claro, né? E aí você precisa acreditar que você vai ficar bem. E acreditando, você tem que explorar possibilidades, como as que eu já citei. Inclusive, se você está num nível muito sério de adoecimento, se permitir ser acompanhado por um profissional, por uma pessoa que possa orientá-la. Mas se você acha que dá tranquilo para pôr em prática, eu vou me exercitar, eu vou seguir uma dieta, eu vou mudar meus hábitos, eu vou fazer meditação, eu vou ler, né? E aí, por exemplo, um bom exemplo de texto para você ler, que é bem difícil, que você vai forçar um pouquinho a mente, é a Bíblia. Eu recomendo a Bíblia, tá? Uma dica para mudar a minha vida. Eu que estou vendo os vídeos aqui do senhor, irmão Edson. Uma dica para mudar a sua vida. Por exemplo, mudanças de paradigma. Mude suas atividades, mude o padrão delas. Por exemplo, não seja mais do mesmo. Não tenha mais do mesmo. Traga coisas novas para a sua vida, né? Por exemplo, quando você conseguir finalmente focar, e agora eu estou falando de começar, porque você vai repensar a sua vida agora. E aí, repensando a sua vida, você vai começar a avaliar aquilo que realmente é válido e que não está adoecendo você. Porque aquilo que está adoecendo mais ainda você, né, você vai filtrar e vai jogar fora. E aí vem a dica de você tentar trazer coisas novas para a sua vida, o que é chamado também de novidade de vida. E aí isso engloba tudo aquilo que eu falei antes, de questão de mudança de hábitos, né? Isso aqui é uma dica para a sua vida mudar. Não seja mais do mesmo e não tente trazer para a sua vida mais do que você já tem. Por quê? Porque não funcionou até agora, tá? Encare sua verdade. Essa aqui é a terceira dica. Qual é a sua verdade? Qual é a verdade sobre você, sobre o que você pensa, o que é verdade de fato, o que é fato, na verdade. O que é fato, o que é fake, o que é verdade. Encare sua verdade. Encare quem você é, encare o que você pensa, admita a verdade sobre você e principalmente seja grato, tá? Às vezes a gente reclama muito de quem é ingrato. Mas se a gente parar para pensar, normalmente quem reclama da ingratidão dos outros foi ou é ingrato, está sendo, né? Então, tente ser grato, primeiro, por quem você é, apesar de tudo, e tente ser grato pelo que você tem. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que tem muito mais do que eu e você. Tô nem aí, não troco minha vida pela vida de ninguém. Acho que você também não tem inveja de. Mas tem pessoas que têm menos do que nós e são felizes e gratas pelo pouco que têm.
Então, uma dica para você não sofrer e para você seguir em frente é: seja grato. Seja grato por quem você é, pelo que você tem, pelo dia de hoje, tá bom? E aí, aproveitando essa deixa, eu quero agradecer muito aqui o incentivo da minha tia, Maria Antônia, tá? Ela, não sei se ela vai ver esse vídeo, eu quero agradecê-la, minha esposa, tá? Francisca, tá? Que tem me incentivado bastante, os meus filhos e também as demais pessoas que têm nos apoiado no canal, que têm curtido. E aí, pessoal, compartilha esse vídeo com outras pessoas que precisam, tá? Se permita, tá? Se permita nos ajudar, dê like, tá? Nós estamos aí nessa proposta de ajudar pessoas, de dar dicas. E aí eu tô amadurecendo e trabalhando aquela questão dos comentários bíblicos. Nós temos a proposta boa notícia, que é trazer também comentários bíblicos, comentar. E eu estou bastante animado para começar a comentar aqui no canal o Evangelho de Mateus. E aí, entre um vídeo e outro, dentro de uma temática e outra, a gente vai falando também sobre saúde mental e algum outro transtorno que você queira sugerir, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.